Olá, meu trabalho de conclusão de curso tem como título Estrutura de Comunidades Faunísticas Bentônicas de Manguezais do Rio Paraguaçu, Bahia de Todos os Santos, Bahia. Bem, o manguezal ele é um ecossistema de transição entre o ambiente marinho e terrestre, que ocorre onde há o encontro da água doce e salgada, e ele tem diversas importâncias socioeconômicas e ecológicas. E também por estar em contato constante com a população humana, ele tem sofrido com diversos impactos antrópicos, como derramamento de óleo, contaminação por metais pesados e etc. E isso acaba prejudicando sua fauna e flora, que tem diversas espécies endêmicas. Dentre essa fauna estão os organismos bentônicos, que são aqueles que estão em constante contato com o substrato. Eles são importantes devido à participação na estruturação do ambiente, à participação na ciclagem dos nutrientes, são indicadores da condição do ambiente onde estão inseridos através da sua presença, ausência e abundância ou dominância. Eles, além de algumas espécies servirem de sustento para a população humana. O presente estudo ele está inserido num projeto de contexto mais amplo, chamado Qualidade de Ecossistemas de Manguezais da Baía de Todos os Santos, desenvolvido por pesquisadores da UFRB. Como objetivos do presente estudo tem descrever a estrutura das comunidades faunísticas bentônicas de manguezais do Rio Paraguaçu, e os específicos, identificar e quantificar os componentes da fauna bentônica na área de estudo, caracterizar e descrever a estrutura das comunidades faunísticas na área de estudo, avaliar possíveis variações na composição entre os pontos amostrais e entre os períodos climatológicos, seco e chuvoso, e avaliar possíveis associações entre as variações na estrutura das comunidades e as características abióticas descritas no ambiente, que no caso são os metais pesados. Bem, a área de estudo é o Rio Paraguaçu. Foram coletadas amostras em dois pontos, no Engenho da Ponte e no Maragogipe, conforme mostra o mapa. Material. Em cada ponto deste, eles foram coletados pontos, amostras em três pontos em linha reta dentro do rio, uma linha dentro do rio, uma linha na frente do manguezal, que é a primeira borda de vegetação que ocorre, mais uma linha a 5 metros dentro do mangue e mais uma linha a 10 metros dentro do mangue. Bem, em cada ponto destes as amostras foram coletadas em triplicata. Foram coletadas as amostras utilizando um trado de PVC de 75 milímetros de diâmetro por 30 centímetros de comprimento. Ele foi enterrado no substrato para recuperação deste. E em laboratório, na UFRB, foi retirado o sedimento do trado, foi seccionado de 5 em 5 centímetros até 20 centímetros para adquirir as informações de profundidade onde a fauna estava inserida e também para casar com os dados de metais do laboratório, fornecidos pelo Laboratório de Metais Traço da UFRB, que é um parceiro no projeto. Abaixo de 20 centímetros o material foi unido todo, mantido unificado, só para ver se ia existir fauna abaixo de 20 centímetros. Esse material foi acondicionado em potes com formol, foi passado em peneiras granulométricas de 5 milímetros para separação da macrofauna. Os organismos foram triados, identificados e quantificados com o auxílio do microscópio. A partir disso, ele foi calculada a frequência relativa, que é o número de indivíduos pelo volume. Foi realizada uma nova análise de variância entre as réplicas para ver se existiam diferenças significativas. Foi calculado parâmetros ecológicos como riqueza, diversidade, ocultatividade e dominância para a descrição da estrutura das comunidades. Quanto aos metais, foram usados valores guias, que são o TEL e o PEL, que é o nível de efeito limiar, e o nível de efeito provável, onde na faixa entre TEL e PEL é provável que ocorra efeitos negativos por esse metal na comunidade bentônica. Acima já está ocorrendo, acima do PEL já está ocorrendo, e abaixo do TEL não ocorre efeito negativo na comunidade. Para a associação dos fatores abióticos com a descrição da estrutura das comunidades, foi realizada uma análise de NMDS, um escalonamento multidimensional no metro. E essas análises foram conduzidas utilizando o PAST, que é um pacote estatístico. No período seco, foram em Maragogipe,
Foram encontrados 329 organismos distribuídos em 13 táxons e em Engenho da Ponte 325 organismos distribuídos em 8 táxons, sendo que no período seco foram analisados em cada ponto deste 24 amostras, sendo que foram todas as amostras da linha do rio e da franja e todas suas réplicas, e uma amostra de cada ponto da de dentro do mangue, porque não foi possível analisar todas porque tinha pouco organismo nelas, um grande volume de amostras e poucos organismos. E o tempo também não foi possível. Quanto ao período chuvoso, foram encontrados 299 organismos pertencentes a 10 táxons e em Maragogipe e Engenho da Ponte 177 organismos pertencentes a 9 táxons, em 18 amostras para cada ponto desse, que são as amostras de dentro do rio e da franja. Bem, entre os táxons encontrados estão Nematoda, Poliqueta, Gastrópoda, Crustácea, Valva de Bivalvia, Oligoqueta, Largo Insecta e Insecta inteiro. O organismo completo, como podemos ver na imagem. Esse gráfico mostra a frequência relativa dos táxons encontrados em Maragogipe no período seco e chuvoso, onde em azul o período seco e vermelho chuvoso. Podemos ver que Nematoda ocorreu com maior frequência relativa no período seco e em período chuvoso foi Gastrópoda que ocorreu com maior frequência relativa. Em Engenho da Ponte no período seco, em azul, pode-se observar a maior frequência relativa de Poliqueta e em vermelho no período chuvoso para Nematoda. Quanto à profundidade que os organismos ocorreram, está sempre em ambos os períodos em Maragogipe ocorreram maior quantidade nos primeiros 5 centímetros de sedimento e no período chuvoso também nos primeiros 5 sedimentos em Engenho da Ponte, porém no período seco esses organismos tiveram maior quantidade na faixa de 15 a 20 centímetros de sedimento, como mostra a imagem. A estrutura de comunidade pode-se perceber em verde a maior diversidade de altas em várias amostras, explicada pela sua dominância baixa e alta equitatividade nas amostras do período seco em Maragogipe e também no período chuvoso. As maiores diversidades sempre ocorreram nas amostras dentro do rio, em ambos os períodos, e algumas amostras não apresentaram organismos, então não foi calculada a estrutura de comunidades. O mesmo ocorreu na maioria das amostras no período de enchente da ponte, tanto no período seco quanto chuvoso, porém algumas amostras apresentaram dominância específica e com maior distribuição dos organismos entre as linhas. E também foram encontradas amostras com poucos organismos. Quanto aos elementos químicos, em Maragogipe e em Engenho da Ponte foram encontrados altos teores de enxofre e cloro, e o arsênio foi encontrado também em ambos pontos, porém em Engenho da Ponte foi encontrado um cobre também, com teores na faixa entre Tel e Pel, e o cromo também foi encontrado em ambos os pontos, com teores na faixa entre Tel e Pel e também acima do Pel. Bem, nesse gráfico que é a análise de MNMDS, nós podemos observar que tem um grupo de amostras aqui onde não ocorreram metais e ocorreram maior quantidade de organismos, que essas amostras estiveram pouco relacionadas com arsênio, e em amostras que continham zinco e cobre, elas tinham também organismos. E como esses elementos estavam abaixo na faixa entre Tel e Pel, pode ser que não tiveram influência na ocorrência dos organismos. Isso vale ressaltar que foi analisado apenas para o período seco em ambos os pontos, porque o período chuvoso ainda estava as análises de metal ainda estavam sendo conduzidas pelo laboratório que cedeu. Para o engenho da ponte, esses grupos também de amostras onde tinham arsênio e também cobre e outros elementos em menor quantidade, ocorreram organismos, mostrando que esses elementos não estavam influenciando a ocorrência dos organismos por estarem em teores ainda toleráveis na faixa entre Tel e Pel. E onde amostras onde ocorreram cromo, algumas delas apresentaram organismos que se mostraram, de acordo com a literatura, resistentes a esse metal. Bem, no rio e na franja foram onde ocorreu mais organismos que pode estar relacionado com a granulometria do sedimento, uma vez que o sedimento grosso tem menor afinidade de reter os contaminantes, segundo a literatura.
Segundo trabalhos realizados na área do Rio Paraguaçu e também em outras áreas de manguezais, também poliqueta, molusco e crustáceos sempre vem se mostrando um grupo mais abundantes. Em Maragogipe ocorreu a dominância de nemátoda e em Engenho da Ponte a dominância de poliqueta e gastrópoda. No período chuvoso, Maragogipe apresentou o aumento do filo molusca e a diminuição do filo nemátoda. Lana e Guiz afirmam que gastrópoda é mais comum em meses frios e isso pode estar aumento do filo molusco também pode estar relacionado ao pH da água, uma vez que esses organismos gostam do pH alto, que pode estar envolvido com o esgotamento doméstico, que é presente em Maragogipe, e que pode estar refletido nos altos teores de enxofre e cloro. Engenho da Ponte, o número de nematoda aumentou no período chuvoso, poliqueta e gastrópoda diminuíram, e a diminuição de poliqueta pode estar relacionada à influência da água doce no período chuvoso, que é maior devido ao fluxo das chuvas, diminuindo a salinidade, uma vez que esses organismos têm tendências marinhas. Demopoulos e Smith encontraram em seus trabalhos realizados em 2010 sempre organismos em uma quantidade nos 5 centímetros superior de sedimento, que corroborou o presente estudo, e exceto o engenho da ponte no período seco, onde a faixa de 15 a 20 centímetros pode ter apresentado uma maior disponibilidade de recursos para os organismos do que no primeiro 5 centímetros. Quanto aos teores de metal encontrados, arsênio e cobre foram encontrados na faixa entre tel e pel e continham organismos. O cromo estava acima do pel, e possuía a oligoqueta, poliqueta, nemato de larvas, que segundo a literatura são resistentes a certos tipos de metais. A válvula e os organismos vivos, as conchas de bivalve e de gastrópoda podem indicar que aqueles organismos são menos toleráveis e estavam ali e morreram. E, segundo Silva e colaboradores em trabalhos realizados em 2017, cromo e zinco são elementos comumente encontrados em manguezal, o que pode tornar certos organismos resistentes e poder viver com esses metais. Em trabalhos realizados em 2013, Oliveira coloca que o oligoqueta é resistente a chumbo, e em Dalvin, em 2017, ele coloca que poliqueta também é resistente a cobre e a zinco. Esses organismos foram encontrados no presente estudo em amostras que continham cromo, que pode ser que indicar que eles também são resistentes a esse metal. As larvas de inseto, segundo Cardoso, da família Chironomidae, elas são resistentes a cobre, o que também foi encontrado larvas de inseto também em amostras associadas ao cromo no presente estudo, o que indica que elas também podem ser resistentes ao cromo. E as valvas, como eu já disse antes, e as valvas e as conchas, elas podem indicar que aqueles organismos são menos tolerantes e que morreram na presença desses metais. Como conclusões, a gente pode concluir que foi encontrada variação entre os pontos amostrais e entre os períodos. Em ambos os pontos, a maior abundância esteve sempre dentro do rio, nas amostras de dentro do rio. Os menores valores de diversidade foram encontrados, os maiores valores foram encontrados nas amostras dentro do rio e no período chuvoso. E a maior abundância de organismos sempre no primeiro 5 centímetros, com exceção do engenho da ponte no período seco. Foi possível também associar a presença de organismos a teores de metais acima do tolerável, reforçando a ideia de alguns táxons como bioindicadores e resistentes a metais. E esses dados apresentados no presente estudo, eles podem fornecer informações fundamentais para que sejam elaboradas ações mitigadoras e reparadoras nesses ambientes estudados. Obrigado.